Bom dia, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui na casa, é a primeira vez, e eu faço parte dos expositores da USE, e que a gente tenha um bom entendimento da nossa lição de hoje e que a gente possa ter uma semana excelente. Que Deus nos abençoe para isso. Bom, eu escolhi para o estudo de hoje o tema gratidão. E gratidão é uma palavra que está extremamente em alta, né? Todo mundo posta gratidão, eu sou grata a isso, as pessoas têm procurado se sentir mais grata, agradecer as pessoas que convivem com a gente pelas coisas boas que elas nos trazem, que elas nos fazem sentir. Mas o tema que eu escolhi hoje é para a gente pensar um pouquinho mais no significado do ensinamento do Cristo. O que é realmente a gratidão que o Cristo nos fala, que a gente precisa ter dentro do nosso coração. E para começar a falar sobre isso, a gente precisa lembrar, dentro do nosso ensinamento da doutrina espírita, que se a gente está aqui habitando o planeta Terra, planeta de prova e expiação, isso significa que nós somos espíritos em evolução ainda, né? Nós ainda não somos espíritos tão iluminados assim, mas a gente está no caminho. A doutrina diz que nós somos criados, todos nós, espíritos simples e ignorantes no sentido de entendimento, ignorantes no sentido de conhecer as leis do Pai. Embora, dentro do nosso ser, como nós somos um pedaço, todos nós temos uma partícula de Deus, nós sabemos o que a gente deve fazer. Mas, como espíritos em evolução, como espíritos ainda bastante infantis, a gente ainda tem muita teimosia, né, para pôr em prática aquilo que a gente, dentro do coração, dentro da nossa alma, a gente já sabe como devia ser. Se nós estamos habitando o planeta Terra, somos espíritos imperfeitos ainda, somos todos irmãos dentro da maravilha que é a criação de Deus. Se a gente é imperfeito, o que acontece com as pessoas que estão ao nosso lado? Elas também são imperfeitas. E quando você junta pessoas imperfeitas com outras pessoas, espíritos imperfeitos, o que acontece? Algumas divergências, porque cada um que habita a Terra está numa fase de evolução. Alguns têm uma evolução maior na parte intelectual, outros têm uma evolução maior na parte em termos de espiritualização, mas a gente está aqui todo mundo para aprender, todo mundo para se ajudar, para que a gente possa aproveitar a oportunidade da reencarnação e dar um passinho na nossa evolução espiritual. E aí, dito isso, né, que a gente está num planeta de prova e expiação, o que dificulta o nosso crescimento espiritual aqui? A nossa teimosia, sem dúvida nenhuma. Cristo já veio aqui para ensinar nós, que na época, como encarnados naquela época, e deixou todos os exemplos, porque a melhor forma da gente aprender é através do exemplo. Cristo veio há 2019 anos, quase 2020 anos, deixou todos os ensinamentos através dos exemplos dele, e nós estamos aqui ainda patinando num planeta de prova e expiação, que, por sinal, nós estamos vivendo uma época fantástica, porque quem acompanha as manifestações espíritas, quem acompanha a literatura espírita, sabe que a Terra está passando por um processo também de mudança. A gente vai deixar de ser um planeta de prova e expiação para ser um planeta de regeneração. O que é a diferença entre a prova e expiação e um planeta de regeneração? Isso é uma escala evolutiva que nós passamos como espírito, e os planetas também, as orbes habitadas pelos espíritos, as diferentes casas do Pai, segundo Cristo. O planeta de prova e expiação, o bem e o mal, eles ainda
convivem quase que na mesma proporção. A gente tem muita coisa boa dentro do nosso espírito, mas a gente ainda carrega algumas mazelas que dão força às sombras, aos pensamentos ruins, né? Então, o mal ainda coexiste muito aqui na Terra. E nós temos pessoas aqui na Terra que já são muito boas, e infelizmente nós ainda temos espíritos encarnados que são muito equivocados. Pessoas que realmente ainda praticam o mal. Esse é o conhecimento que eles têm. Então, para que a Terra possa passar, nós precisamos ajudar essa atmosfera da Terra com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, mas é uma evolução natural. Da mesma forma que nós, como espíritos, um dia todos seremos espíritos de luz, os planetas também eles estão em evolução. E o planeta Terra vai deixar de ser, então, uma prova e expiação, onde o bem e o mal coexistem com a mesma proporção, para ser um planeta de regeneração, onde o bem é muito mais... onde o bem prevalece. Os espíritos que não alcançarem esse grau de evolução, o que vai acontecer? Eles vão reencarnar em planetas ainda onde o aprendizado entre o bem e o mal se fazem necessário. A evolução ainda se faz necessária no aspecto principalmente moral e espiritual. Para quem nunca leu, eu sugiro aquele livro que chama Exilados de Capela, que é muito legal para a gente entender como é que isso acontece. O que esse livro diz é que Capela era também um planeta que estava vivenciando, há 25 mil anos atrás, essa mesma situação que a Terra está agora. Ele ia deixar de ser de prova e expiação para ser regeneração. E alguns espíritos que estavam ali, né, encarnados naquele momento, não conseguiram alcançar o nível de evolução espiritual necessária para habitar um plano de regeneração. E eles foram, então, encaminhados para planetas que ainda estavam na fase de prova e expiação. Segundo esse livro, provavelmente, alguns vieram aqui para a Terra e passaram pelas experiências espirituais e morais que eles necessitavam. Então, gente, quem quiser pegar carona, está na hora, né? A gente sabe que nós evoluímos enquanto estamos encarnados. É a grande escola. A Terra é a nossa escola. Essa encarnação é o momento que a gente precisa aprender a nos aproximar dos ensinamentos do Pai. E além de estar vivendo esse momento de transição, podendo reencarnar num planeta de regeneração, onde a felicidade é um pouquinho maior do que o que a gente consegue viver hoje, a gente teve a bênção de ter o Consolador, que Cristo já tinha prometido, né? Que foi Allan Kardec poder fazer a decodificação das mensagens dos espíritos. O que é, na verdade, a doutrina espírita? Ela não é nada mais do que já foi ensinado pelo Cristo. Mas naquela época, como o Cristo dizia em vários dos seus sermões, a gente não tinha ainda entendimento para poder compreender todo o ensinamento que ele fazia. Porque provavelmente naquela época a gente era espírito ainda mais ignorante, com menos entendimento. Porque na evolução espiritual a gente nunca volta atrás. A gente está sempre progredindo espiritualmente. Porém, dependendo das nossas escolhas, dependendo do nosso livre-arbítrio, nós podemos ficar patinando, né? E eu acredito que nós que estamos aqui na Terra, estamos na fase de patinar ainda. E se a gente conseguir aproveitar uma vinda a uma casa, por exemplo, num domingo de manhã, né, que muita gente provavelmente não se dispõe a sair de casa, não se dispõe a vir fazer um estudo, mas então a gente que está aqui provavelmente está fazendo essa tentativa de aproveitar essa bênção que a gente teve, de entender o que, mais uma vez, Deus está tentando nos dizer, através dos ensinamentos que os espíritos passaram para Allan Kardec, e que hoje a gente senta em grupos de estudo, ainda para tentar, no fundo, entender exatamente. Porque uma coisa é você ouvir falar, a outra coisa é você aprender o ensinamento.
E uma coisa muito mais difícil é a gente incorporar e praticar esses ensinamentos. Então, vamos aproveitar, pegar carona na fase que a Terra está, abençoar essa oportunidade que a gente tem do conhecimento da doutrina espírita, para não perder mais tempo desperdiçando as nossas encarnações. Vamos ver se a gente sai daqui, né, assim, cumprindo a missão que a gente veio fazer, para que a gente possa realmente fazer uma escalada nesse degrau da evolução espiritual. E agora, voltando para o tema do nosso estudo de hoje, gratidão, quando a gente fala ou a gente pensa nesse sentimento de gratidão, o que a gente normalmente normalmente a gente lembra? A gente lembra de coisas boas que aconteceram na nossa vida. A gente agradece por ter uma família, a gente agradece por ter um emprego, porque nós recebemos uma atitude boa de uma pessoa que nos é querida. Enfim, são sempre situações que nos deixam felizes. Isso são o que nós, dentro da nossa evolução ainda imperfeita, consideramos que são as coisas boas. E quando a gente recebe essas coisas boas na nossa vida, o que nós sentimos dentro do nosso corpo físico, dentro do nosso coração e da nossa mente? Nós elevamos a nossa vibração, nós nos sentimos extremamente alegres, nós sentimos a felicidade, mesmo que sejam momentâneas, mas a gente sente todo. E a gente, quando fica feliz, a gente deixa todos ao nosso redor também nesse sentimento de felicidade. Parece que a vida, né, fica mais leve, fica tudo muito mais fácil. Mas, como a gente vive aqui, né, imperfeito com imperfeito, nem sempre nós vamos receber coisas boas das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, a gente vivencia situações que nós, como espíritos imperfeitos, e é bom lembrar disso, consideramos que são coisas ruins. E aí, quando a gente recebe qualquer coisa que vai contra a nossa expectativa, o nosso desejo, como é que a gente se sente? A gente sai desse estado, baixa a nossa vibração, nos tornamos magoados, agressivos muitas vezes, com frustrações nos nossos pensamentos, nos nossos projetos de vida, e muitas vezes até achando que Deus não é justo, que a gente está aqui para sofrer, e pensando até que não vale a pena, e pensando até em tirar a própria vida, em casos mais extremos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época onde esses sentimentos estão extremamente aflorados. As pessoas, nós, espíritos, ainda temos muita dificuldade de lidar com o nosso lado obscuro para evitar que essas coisas aconteçam. Então, por qualquer coisa que nos desagrada, nós abaixamos a nossa vibração. E a doutrina explica que quando nós abaixamos a nossa vibração, quem são os companheiros espirituais que nós convidamos a estar à nossa volta? São aqueles companheiros que estão nesse mesmo tipo de sintonia. Porque nós, como espíritos, nos comunicamos tanto com a espiritualidade desencarnada quanto com a espiritualidade encarnada. Então, quando a nossa vibração baixa, nós conseguimos ouvir ou sentir ou conviver com espíritos que nós convidamos naquela mesma sintonia. E aí a gente acha que a vida não vale a pena, que nós estamos sendo castigados, e aquela historinha porque eu, né? A doutrina é muito fantástica, porque esse pensamento, né, eu não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo, isso já não faz mais parte da nossa vida a partir do momento que a gente entenda o ensinamento do Cristo. Se hoje a gente está vivenciando alguma coisa que não é da forma como a gente quer que seja, provavelmente foram as nossas escolhas que nos levaram até lá, nessa vida ou em outras vidas. Quando a gente reclama, mas eu não mereço isso, será que a gente não tem participação nesse acontecimento? Será que a gente conseguiu olhar para dentro de nós e assim, qual foi a minha parte nessa história que ficou faltando e eu estou passando por isso?
a gente fica magoado. Esse é um sentimento também que a gente já podia ter deixado mais afastado do nosso coração. Mas a gente se magoa com facilidade. Quando uma pessoa que você espera que te ligue, não te liga. Quando alguém não te cumprimentou no seu aniversário. A gente se melindra com coisas muito pequenininhas. E a gente sente uma mágoa muito grande em relação àquela coisa que alguém fez para a gente, muitas vezes não fez para te magoar. Ela fez simplesmente por um esquecimento ou porque não faz parte da forma dela ser. Vamos lembrar que cada um que está aqui está na sua fase de aprendizado. E todos ainda imperfeitos, meio que jardim da infância, né? Agressividade. Nós temos ainda uma agressividade importante dentro da gente. É muito fácil os nossos monstros se manifestarem. A gente procura melhorar isso, a gente procura não ter essas atitudes agressivas, mas a gente precisa olhar dentro da gente, a gente precisa vivenciar uma situação de irritabilidade para ver se a gente não tem mesmo. E eu dou um exemplo sempre, e que foi uma coisa que, graças a Deus, eu consegui trabalhar em mim, depois que eu comecei a frequentar a doutrina espírita, que é uma situação corriqueira, por exemplo, de trânsito. Eu não me considero uma pessoa agressiva, eu não saio batendo em ninguém, né? Eu não saio xingando ninguém normalmente. Porém, eu tenho uma agressividade dentro de mim que eu preciso aprender, eu preciso olhar que ela existe para eu poder trabalhar. Essa é a reforma íntima. O lance do trânsito, como é que é? Você sai da sua casa, está tudo bem, fez uma prece, está pronta para o seu dia de trabalho, está pronta para o seu dia. E aí você leva uma fechada no trânsito. O que normalmente acontece? A gente se sente agredida por aquilo. A gente fica irritado. Muitas vezes a gente briga, ou a gente xinga, ou a gente vai atrás para dar uma fechada nessa pessoa, que é para revidar. Isso é uma agressividade que existe dentro da gente, que a gente precisa olhar para isso. Primeiro, quem deu uma fechada, será que ele estava querendo mesmo te provocar? Geralmente, essas coisas no trânsito são absolutamente sem querer. A pessoa que estava ali, eu estava pensando em outra coisa, ou ela não dirige bem, enfim. Por que que ainda a gente se sente extremamente agredivo? Porque essa sensação de raiva é quando a gente imagina que o nosso irmão fez alguma coisa de ruim em nossa direção. E o trânsito é um grande exemplo disso. Para que tanta agressividade, tanta morte até, às vezes, né? Neguinho sai, tira o revólver, porque tomou uma fechada no trânsito. Então, esse é um monstro que habita dentro de nós. O monstro não é quem fechou você na rua, né? O monstro está aqui dentro, é aquele que me faz ficar extremamente brava, e com esse tipo de atitude, a minha vibração já foi lá embaixo. E o meu dia vai ser bem complicado. Sabe aquela historinha que a gente conhece muito bem, assim, bom, quando o dia começa mal, tudo vai mal. Por quê? Porque tudo é feito da nossa sintonia. Se a gente baixa a vibração, nós não vamos conseguir ter pensamentos bons, ter sensações felizes, tratar bem as pessoas que estão ao nosso lado. E aí, né, vai naquele efeito dominó, uma coisa atrás da outra, aí você fica mais brava. É para isso, gente, que a gente está aqui. Deus não espera, conhecendo os filhos dele, que nós sejamos grandes espíritos habitando a Terra nesse momento. Alguns sim, alguns estão aqui em missão e têm já um conhecimento, um entendimento das leis divinas, que são assim, tipo Chico Xavier, Madre Teresa. Eu acredito que nós convivamos com pessoas extremamente iluminadas, com uma elevação espiritual muito grande, mas a maioria de nós está aqui para aprender mesmo, né? E a gente só aprende passando por situações complicadas. Porque o ser humano tem ainda aquela mania de que, se tiver assim, tudo muito bem,
A gente não segue o ensinamento de Santo Agostinho, né? De sentar, fazer uma prece, deitar e pensar o que eu fiz durante o meu dia, o que eu posso melhorar, como eu posso melhorar as minhas atitudes. Porque quando está tudo bem, a gente só quer deitar, dormir, né? Aproveitar aquela sensação. Então, a gente precisa ter alguns travos para que a gente realmente pense o que eu estou fazendo da minha vida. Por que as coisas não estão caminhando como eu gostaria que fosse? E aí, quando eu fui montar esse estudo, eu lembrei de uma literatura infantil, não sei se vocês se lembram disso, mas na escola foi esse livro que eu segui, que chamava Poliana. Era uma série que a gente estudava na escola. E a Poliana, naquela época eu era bem jovem, e eu fico pensando, estava pensando quando eu estava preparando esse estudo, assim, que bom se eu tivesse tido o entendimento de aproveitar os ensinamentos que a Poliana trazia para a gente. A Poliana era uma pessoa, uma criança, o primeiro livro ela é criança, depois ela é moça, depois ela é adolescente, é moça, e tem várias acompanhando a evolução cronológica da Poliana. Mas, na época, ao invés de aproveitar aqueles ensinamentos, a gente que estudava o livro achava ela até meio chatinha, porque a Poliana era aquela menina que tudo estava bom. Tudo ela tentava encontrar o lado bom. Ela chegava na escola, se tivesse chovendo, e o pessoal reclamando, nossa, choveu, tomei chuva, vim sem sombrinha, parará. Ela falou, gente, mas a chuva é maravilhosa, é uma bênção de Deus, ela faz as flores crescerem. E se a hora que ela saísse da escola tivesse um sol muito forte, e o pessoal reclamasse também, porque estava sem sombrinha, nossa, esse sol está muito calor, que horror, não estou aguentando de calor, ela lembrava que o sol é muito importante para a vitamina D, ela falava isso, né? Mas fazia bem para a saúde, fazia as plantinhas crescerem, que o sol era um dom de Deus, era uma bênção de Deus para nós. E daí por diante, a Poliana adolescente, ela conseguia achar o lado bom quando a mãe dela não deixava ela ir a algum lugar que ela quisesse ir. Ela conseguia entender que aquilo era um carinho da mãe dela. Agora, pensa, gente, uma adolescente que acha o lado bom em todas as coisas. Certeza que ela era um espírito extremamente evoluído, né? E quando eu estava montando, então, essa aula, eu pensei na Poliana e pensei, como será que a gente poderia entender melhor o que o Pai nos diz a respeito da gratidão? Vamos imaginar que Deus veja os filhos dele assim numa evolução cronológica também, né? Como é a nossa evolução espiritual ao longo dos tempos. Como que vamos trazer para a nossa vida do dia a dia, do dia que a gente nasce, depois da nossa infância, adolescência, vida adulta, como é que funciona? E o nosso Pai é Deus. Quando nós temos crianças sob os nossos cuidados, os nossos filhos, os nossos alunos, os nossos sobrinhos, os nossos netos, como é que é quando a gente lida com criança? As crianças são ainda imperfeitas no sentido do conhecimento da vida terrestre, não é isso? Elas ainda não sabem como lidar com as situações, lidar com as pessoas, lidar com elas mesmas. Elas estão, como nós, hoje aqui, encarnados na Terra, eles estão em aprendizado. Mas a gente tem muita tranquilidade quando uma criança está doente, em aplicar uma injeção nessa criança, indicar uma cirurgia para essa criança, dar um remédio amargo. A gente, às vezes, até dá aquela travadinha, né? Segura os braços e faz vir por goela abaixo o remédio. Isso, para a criança, sem dúvida nenhuma, é uma coisa ruim, né? Ninguém gosta. Ela não gosta. Mas nós, como os cuidadores dessas crianças, como responsáveis por essas crianças, a gente se sente muito tranquilo, porque a gente sabe que ela precisa disso, é para o bem dela. Quando a gente diz não para uma criança, e isso é uma coisa que está até precisando ser revista, né? Porque tem muito pouco não para as crianças de hoje em dia, a gente pega adolescentes, adultos, eu sou professora,
que não conseguem viver nenhum momento de frustração. Provavelmente está faltando não no ensinamento de vida delas. Porque quando a gente recebe uma criança aos nossos cuidados, nós somos responsáveis para trilhar ou ajudar aquele espírito que está chegando a trilhar o caminho do Cristo. E ela vai testar tudo, porque ela não sabe o que é melhor, o que é pior. Ela vai botar um dedinho na tomada, ela vai mexer num animal que ela não conhece. Ou seja, a criança não tem ainda o conhecimento do caminho que ela vai trilhar, tanto quanto nós, espíritos ainda, né? E com pouco conhecimento, ou talvez com pouco entendimento, seja melhor. E aí você diz, não vai fazer isso, você tira de onde ela está. Então, o não para a criança é o quê? É uma coisa ruim, né? É uma frustração para ela também. Quando você põe de castigo, tira o celular, não vai sair no final de semana, não vai. Quando a gente limita os desejos das crianças, o que acontece? Para ela, naquele momento, são coisas ruins. Porém, dentro da ingenuidade ou da pureza das crianças, elas aceitam isso, porque elas sabem, elas têm certeza que a gente está fazendo essas coisas para cuidar delas. Por mais que elas não gostem, elas se sentem protegidas, e nós, como cuidadores delas, nos sentimos extremamente à vontade em criar essas situações que, para elas, naquele momento, é uma coisa ruim. Será que uma criança vai virar assim, eu não mereço, como a gente faz em relação a Deus? Porque a criança vem, né? Ela não questiona isso, ela não gosta, porém, no futuro, quando ela começa a ter um entendimento melhor, ela é grata aos pais por terem conduzido de uma forma saudável, de uma forma que ela pudesse aprender a viver no mundo que ela tem pela frente. Mas e depois que a gente sai dessa fase de criança e vira adolescente e adulto? Eu fico imaginando que nós, como espíritos encarnados na Terra, estamos nessa fase aqui, né? E Deus deve ficar assim, pensando, nossa, de novo, como a gente faz com os nossos adolescentes, né? Você explica, passa uma semana e eles estão repetindo a mesma coisa, não é? Então, eu acho que Deus deve olhar para a gente e imaginar assim, nossa, ainda estão nessa fase de adolescentes e adultos. E quais são as situações da nossa vida, então, que a gente precisa entender qual é o ensinamento do Cristo em relação a ser grato? São aquelas situações que, para nós, ainda em evolução, não entendemos como sendo bom. E aí, algumas coisinhas bem básicas, por exemplo. Eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um concurso, enfim, vamos colocar aí um concurso. Eu vou prestar um concurso e eu não consigo passar. E aí eu fico pensando, como eu vou entender isso como uma coisa boa para mim e onde eu vou entender e encontrar gratidão nessa situação que me deixou assim, triste, magoado, desesperançoso. O ensinamento é que tudo tem seu tempo, tudo na hora certa. Nada acontece por acaso e Deus é sábio e amoroso. Então, se eu não passei no concurso, como eu consigo enxergar um pouquinho de gratidão nessa situação? E se a gente conseguisse ver que aquilo ali, aquela reprovação, foi para mostrar para a gente que a gente não estava preparado. Porque depois que você não passou numa primeira vez, se você rever a forma como você se preparou, rever a forma como você estudou, em um outro momento você vai passar. Então, aquela reprovação foi mostrar para nós que a forma como eu estava me preparando, a forma como eu estava me conduzindo, não era adequada. E eu preciso fazer uma reforma dentro daquele estudo que eu estava, daquele preparo para o concurso. Quando a gente diz que tem que ser grato, não significa que a gente tem que ficar feliz com aquela situação. Mas a gente não pode nunca, em qualquer situação da nossa vida, cair nisso aqui.
Isso aqui são os nossos, as nossas fraquezas como espírito ainda. Se nós já temos o entendimento de que nada acontece na nossa vida por acaso, tudo vem em função, são consequências das nossas atitudes, e as dificuldades Deus nos coloca para que a gente possa aprender. Então, se eu não passei naquele momento, não adianta nada eu ficar brava porque o concurso foi difícil. Alguém passou. Então, esse alguém se preparou melhor. E é uma forma, é um teste para que eu olhe para o que eu estava fazendo e me melhore. Mas isso fica muito superficial. E como eu vou ser grata quando um relacionamento se rompe? Seja um relacionamento de casal, seja um relacionamento de amizade, seja um relacionamento profissional. Como eu posso ter gratidão quando o meu casamento, por exemplo, acabou? Não dá mais para ter uma convivência entre os dois. Adianta alguma coisa, né? Além daquele sentimento de tristeza que a gente tem, né? De um luto, de um casamento, de um sonho que você criou, de uma expectativa que criou. Adianta alguma coisa, quando isso acontece, eu vim para cá, eu ficar muito mal, eu ficar muito magoado, e às vezes até pensar em matar o meu parceiro, como a gente vê acontecer tantas vezes, a gente tem tantas notícias disso na televisão, e imagine as que a gente não tem notícia. Quem pode imaginar que, como espírito encarnado aqui na Terra, pode tirar a vida de um outro espírito, de uma outra pessoa, simplesmente porque essa outra pessoa não correspondeu às suas expectativas? Gente, nós não temos o menor direito disso. A gente precisa entender que, quando aquele relacionamento se quebrou, ninguém briga sozinho. Isso é um conhecimento que a gente tem desde criança, né? Quando um não quer, dois não brigam. Se um relacionamento acabou, nós temos a nossa contribuição nisso, sem dúvida nenhuma. Será que naquele relacionamento com o meu amigo, aquela pessoa que é sua amiga, que você conta tudo para ela, que você chora no ombro dela, que você faz tudo na sua vida por ela, em algum momento esse relacionamento de amizade se quebrou e a gente tem uma tristeza muito grande. Mas será que vale a pena a gente, ou que está certo a gente só ficar triste e achando a culpa no outro, porque é isso que a gente tem o hábito de fazer? Ah, mas ele fez isso comigo, também eu não quero mais falar com ele porque foi assim, foi assim. A gente tem o hábito, o treinamento de olhar qual foi a nossa parte nesse pedaço? Será que nós estávamos tendo uma troca de luz? Nós estávamos tendo uma troca de coisas boas? A amizade que eu dedicava a ele era a mesma que eu esperava dele? Será que eu era doadora também? Ao meu marido, ao meu amigo, ao meu colega de trabalho? Ou será que eu só esperava que essa pessoa correspondesse aos meus anseios para me deixar feliz? Então, quando o relacionamento termina, claro, ninguém vai ficar feliz. Não é isso. A gente ainda não tem essa competência. Mas se a gente parar 2 minutos, né, como aquele ensinamento do Chico, quando você estiver vivenciando uma situação que não está boa, põe um copo d'água na boca e não engole. E conta até, sei lá, né, quanto você quiser. Pode contar até 10, mas não pode ser 1, 2, 3, 10. Não, 1, 2, 3. Para a gente ter tempo de refletir. As nossas atitudes são sempre induzidas pelo nosso pensamento. Nós não somos mais pessoas instintivas. Ou a gente não pode mais deixar que os nossos instintos sobressaiam. A gente precisa usar o nosso livre-arbítrio de escolha. Então, se um relacionamento acabou, feriu bastante você, vai ficar triste, vai chorar. E se for um relacionamento assim, que a pessoa que vivia com você voltou para a pátria espiritual? A gente não pode se revoltar contra Deus, e a gente ouve isso tanto, né, quando você vai acompanhar familiares e cônjuges de alguém que voltou para o mundo espiritual. Deus não podia ter feito isso.
Gente, nada está errado. A gente está no lugar certo, a gente está vivendo as experiências que a gente precisa para aprender. E esse sentimento pode ser de dor, de tristeza? Claro, a gente tem isso, faz parte da nossa natureza humana. Mas a gente precisa entender que aquilo ali foi um aprendizado. E como você pode ser grata quando você perde um ente amado? Eu tenho que ser grata pela oportunidade de ter convivido com ele aqui, de nós conseguirmos ter nos ajudado nessa caminhada que a gente teve na encarnação. Quando a gente separa, né, num casamento de casal, a gente precisa... Qual é a gratidão? Também das coisas boas que nós tivemos junto, dos filhos que nós tivemos, e principalmente do ensinamento que essa ruptura está trazendo para a gente. Por que que esse relacionamento que um dia foi tão maravilhoso, a partir de determinado ponto não é mais? Será que só aquela pessoa é responsável? Será que eu não tenho uma cobrança excessiva em cima dessa pessoa? Será que eu não minto? Será que eu não me ausento emocionalmente? Então, toda situação difícil que a gente passa nessa experiência terrestre tem um ensinamento para a gente. Ah, mas aí é difícil eu agradecer. Agradeça a oportunidade de aprendizado, mesmo que o fato em si possa nos deixar triste. E, no mínimo, se a gente conseguir ter esse tipo de mudança de sensação, de tristeza, de mágoa, de agressiva, de ficar bravo, a gente vai sair daqui. Se a gente não ficar alegre ainda, a gente vai ficar, no mínimo, leve, sem aquela sensação de aperto que já não é mais nem no coração, é no fígado, né? Porque o sentimento de raiva, diz que ele vem do fígado. Então, a gente precisa lembrar disso, antes de dar força para esse mal que ainda habita, né, um planeta de prova e expiação. Esse mal são essas atitudes que a gente tem dentro de nós, desses sentimentos, que a gente nem lembra, até que a gente vivencia uma situação que não nos é tão agradável. E como eu posso ser grato, por exemplo, quando eu perco um emprego? É difícil, né? Porque a gente precisa do emprego para a gente... A gente está aqui num corpo físico, e esse corpo físico precisa comer, ter um lugar para morar, ter roupa para vestir, a gente precisa de dinheiro para isso. E aí, quando a gente perde um emprego, a gente tem uma grande dificuldade, porque toda a nossa vida vai sofrer uma mudança. E como eu posso achar alguma coisa, tipo Poliana, para agradecer essa oportunidade? Mais uma vez, essa situação tem que estar ensinando alguma coisa para a gente. E qual é o ensinamento? Quais são as perguntas que eu devo fazer nesse momento? Sabe quando a gente faz a oração, né? Dai hoje o pão nosso de cada dia. A gente já consegue realmente viver com o pão nosso de cada dia? Ou nós ainda temos uma necessidade de ter o pão, a torta, o bolo e muitas vezes até a confeitaria inteira? O ensinamento do pão nosso de cada dia é a gente conseguir entender que para viver o ensinamento do Cristo, a gente precisa de muito menos do que a gente imagina. E hoje, o que a gente vivencia aqui no planeta Terra? Uma busca pelo material. Quando a doutrina e quando Cristo dizia que o material não pode ser importante, ele não estava dizendo que você não tem que ter, hoje, no mundo que a gente vive, dinheiro para comprar comida, para cuidar dos seus filhos, não é isso. O que Cristo sempre disse, Deus deixou como ensinamento, é que o material não é o mais importante da nossa vida. Então, será que a hora que eu perdi o emprego, eu vou ter que mudar de uma casa que tem lá 5 quartos, mas que eu moro sozinha com a minha esposa? Será que essa mudança na minha vida não está querendo me mostrar que eu entendo que eu necessito de muito mais do que normalmente eu necessito? Sabe aquele negócio, perdi o emprego, nossa, vou ter que, sei lá, eu não vou viajar, não vou trocar de carro todo ano.
eu não estou dizendo que não é bom você viajar, não é bom você ter o carro que você gostaria de ter. Mas, às vezes, perder esse emprego pode ser um sinal de que a gente estava tão preso nesse emprego que você deixou de cuidar da sua família. A gente vê isso hoje, né? Os filhos não encontram os pais, porque precisa trabalhar tanto, tanto e tanto, que quando chega em casa, né, aí você está tão cansado que você joga um celular ou um tablet na mão do seu filho, que é para ele deixar você descansar. E para que você trabalha tanto para cuidar dos seus filhos se você não tem condições de dar a sua presença para ele? E se a gente estiver falando de uma situação daquele pai de família que tem só aquele emprego para manter a família? Ele vai passar dificuldades para comer, para morar. Qual é o ensinamento, qual é a gratidão que ele pode ter nisso? Provavelmente ele vai descobrir pessoas maravilhosas que vão vir ao seu auxílio. Então, nada acontece por acaso. Sempre a gente precisa dar uma olhadinha e enxergar o que aquele momento está trazendo de ensinamento para nós nos melhorarmos como espírito, na parte moral. Perder emprego, dá para você agradecer? Dá. Se a gente conseguir entender o que aquilo ali está querendo dizer. Quando eu perco o meu emprego, eu preciso olhar, por que eu perdi esse emprego? Será que eu estava dando o meu melhor, como Cristo nos ensinou, ou eu estava naquele emprego simplesmente picando cartão? Sabe o que é picar cartão? É aquela pessoa que chega, pica o cartão, fica lá onde ela está trabalhando, mas ela não faz nada mais absolutamente o que é necessário. E muitas vezes não faz nem o que é necessário. Às vezes a gente se depara com isso, quando você vai procurar qualquer, né? Existe uma história de funcionário público, mas não é isso. Eu trabalho em um hospital, né? Tem aquele negócio, a pessoa que trabalha lá está garantida, então ela não precisa se esforçar, por isso que o serviço não anda. Gente, não é nada disso. Você pode trabalhar onde você quiser. Se você vai dar o seu melhor ou não, não interessa se você tem estabilidade de emprego, depende do seu estado de evolução espiritual. Se eu estou ali trabalhando para servir outras pessoas, a minha obrigação como um filho de Deus, que estou atendendo os meus irmãos, é dar o meu melhor, independente do que é a obrigação. Né? André Luiz fala isso. Faça além do seu dever. E aí, a gente, quando fica lendo os textos, o André Luiz, eu acho ele fantástico. Ele dá dicas do nosso dia a dia, assim, daquelas coisinhas que a gente nem percebe que está pisando, né, que está escorregando, e aí vai reencarnar de novo num planeta de prova e expiação. Então, eu preparei uma vez um estudo que, dentro desse texto, ele dizia, faça além do seu dever. E aí a brincadeira é, será que André Luiz está falando que é para a gente fazer hora extra? Não. Ele está dizendo que a gente precisa se dedicar, dar o nosso melhor dentro daquilo que a gente se propôs a fazer. Será que a gente não perdeu aquele emprego porque a gente foi lá só para cumprir horário, mas a gente não se dedicou? E se diferente, a gente perdeu o emprego porque eu fiz tudo certo, eu não tenho grandes problemas em termos da necessidade do material cada vez maior, eu realmente trabalho bem, mas o meu chefe é uma pessoa muito difícil e ele me despediu. Olha aí, é um aprendizado, para saber que nós estamos aqui em diferentes graus evolutivos e que tem pessoas que ainda têm um entendimento bem pequeno do que é amar ao próximo como a si mesmo. Então, serve como um aprendizado para que a gente não faça esse mesmo tipo de atitude com aqueles que nos são subordinados. Então, não tem nada em vão. Não precisa sair feliz de uma situação difícil. Mas não podemos voltar a esse tipo de coisa. Isso aqui faz mal para a nossa alma. Isso aqui faz mal para o nosso corpo físico. Deixa a gente doente, deixa a gente em depressão. E uma outra situação, por exemplo, a saúde, né? De novo, como é que eu vou ficar feliz na hora que eu estou muito doente, muito mal? Porque onde está o ponto que eu posso tentar encontrar o ensinamento e ser grata por esse ensinamento? Hoje, graças a Deus, dentro da medicina,
já existe o entendimento de que o nosso padrão mental interfere extremamente na nossa saúde física, né? Quando você vive uma vida nessa situação aqui, a gente tem gastrite, a gente tem úlcera, a gente desenvolve câncer, a gente desenvolve depressão, a gente comete suicídio. Então, o nosso estado de espírito, o nosso entendimento do que está acontecendo com a nossa vida é muito importante. E quando você fica doente, pode olhar que tem alguma coisinha ali que foi nossa contribuição. Gente, hoje existe campanha anti-vacina. E eu vou pedir licença para fazer utilidade pública nessa palestra, porque é um absurdo que não se vacinem as crianças, as pessoas idosas, com todo esse discurso de que a vacina faz mal. O que faz mal é você ver voltar um surto de sarampo que mata. O que faz mal é você ver idosos morrendo de gripe, porque a gripe mata. Então, a gente precisa olhar para isso, a gente precisa olhar. Nós ganhamos de presente um corpo físico que é maravilhoso, mas os nossos excessos acabam atrapalhando o funcionamento dessa máquina que é o nosso corpo físico. E aí a gente fica doente realmente. Então, quando a gente perde a saúde, é hora de dar aquela parada para ver o que nós estamos fazendo para chegar ali. Nós tivemos agora, o mês passado, outubro foi o mês do câncer de mama. Em novembro foi o câncer de próstata. Será que todo mundo que está aqui foi fazer uma avaliação para saber, as mulheres, para saber como é que estão a saúde das mamas? Será que a gente procura usufruir de toda essa bênção que Deus deu do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico que a gente tem à nossa disposição hoje? Será que todos os homens foram verificar como é que estão a sua próstata? Provavelmente não, porque se tivesse acontecido, nós não teríamos, hoje em dia ainda, em pleno 2019, tanta gente morrendo por câncer de mama, tanta gente morrendo por câncer de próstata. Esse mês é o mês do câncer de pele. A gente já parou para pensar que o filtro solar está aí à nossa disposição, todo mundo sabe disso. Você compra pelo valor mais irrisório e ele vai proteger você de desenvolver um câncer. Então, um câncer de pele. Então, a gente precisa, quando perde a saúde, entender qual foi a nossa parte nisso. E esse é um ensinamento que a gente precisa ser grata. É uma situação, é um remédio ruim que eu estou recebendo para poder me melhorar. E a família? Só para encerrar, porque eu já passei do meu tempo. A família, ninguém está na família errada, né? Aquele negócio, não é possível, eu nasci no lugar errado. Não, a gente nasceu sempre no lugar certo. Nós estamos junto com as pessoas que nós precisamos estar. E a família pai, mãe, irmãos e agregados, filhos e, enfim, toda a nossa família, né, consanguínea, ela reúne os espíritos que vêm reencarnar junto com a gente, que nós precisamos para a nossa evolução espiritual. Nós precisamos desses espíritos junto da nossa caminhada. E dentro da família vem os espíritos que estão... Dentro da família não, dentro de todos que rodeiam a nossa convivência. Todos que habitam o planeta Terra. Mas dentro da família especificamente, vem aqueles espíritos que nos são amorosos, que vêm para dar o colo, que vêm para te ajudar no crescimento com mais amor, com mais sutileza, enfim. E vem também aqueles espíritos que são necessários para que a gente elabore as nossas mazelas, para a gente que elabore a nossa agressividade, as nossas frustrações. Então, eu não sei vocês, mas eu não conheço uma família que seja todo mundo feliz, junto, lindo, maravilhoso, né? Vai chegando agora essa época de final de ano,
Tem gente que tem arrepio de pensar em encontro de família. Ah, eu não quero ir porque tem fulano que eu não me dou bem com ele. Essa é a pessoa que você precisa aprender a conviver. Essa é a pessoa que você precisa ter paciência, porque ela está no momento de entendimento dela. Aquela pessoa que te liga só para pedir você um favor. Te liga, aquele tio que liga para pedir dinheiro, aquele filho que te dá maior trabalho, que você vai buscar, às vezes, na delegacia, que você vai buscar num ponto de droga. Esses espíritos vêm com a gente para nos ensinar e nos ajudar a caminhar, para que uma hora a gente possa ser espírito de luz. E essa hora que nós vamos nos transformar em espírito de luz só depende da gente. Deus já disse que todos nós saímos de espíritos simples e ignorantes e um dia vamos ser espíritos de luz ao lado dele. E essa caminhada, quanto tempo vai demorar? Cada um vai ter o seu tempo. Deus nos deu competência, Deus nos deu ensinamentos. O que a gente faz com isso é nossa responsabilidade. E é isso que a doutrina nos diz. Quando ela fala em reforma íntima, é isso. Olha para dentro para enxergar o que precisa ser melhorado e aproveita e muda. E só para fechar, isso aqui é um desenho, eu não sei se todo mundo consegue ver, mas aproveitando, uma vez que eu assisti uma palestra do André Trigueiro, que é um cara fantástico, se vocês tiverem oportunidade de acompanhá-lo em todas as mídias digitais, no YouTube, enfim. Ele veio aqui em Rio Preto falar sobre suicídio. E aí ele deu um exemplo que, para mim, é perfeito. Como é hoje o ser humano aqui na Terra? Como nós somos, nós que estamos encarnados aqui num plano expiação? É como se nós fôssemos um lago. Gente, isso aqui é uma árvore, né? Isso é um lago. E esse lago, tá assim, a água está paradinha, tudo certo, mas nós estamos cheios de lodo aqui no fundo do lago ainda. Então, você olhando, parece que as coisas estão tranquilas. Mas a gente ainda tem aqui raiva, ciúmes, uma agressividade muito grande, uma falta de fé muito grande. Só que a gente vai abafando isso, vai deixando lá no fundinho. E o que acontece num lago, na natureza, ou numa piscina, ou qualquer coisa, para que isso aqui possa ser limpo? Precisa passar por grandes reviravoltas. Aí esse lodo que estava no fundo do lago, ele vai mexer, ele vai entrar e se misturar com a água. E a partir deste momento, quando esse lodo foi removido daquele cantinho, né, daquela situação confortável, da nossa zona de conforto, que está ali, você nem acha que você tem problemas, né, dentro da evolução espiritual. Quando a gente consegue olhar para a gente, mexer esse lodo, trabalhar esse lodo, fazer a reforma íntima que a doutrina espírita tanto nos ensina, esse lodo vai ser drenado junto com a água suja, e aí um dia esse lago vai ser tão bonitinho que vai ter até peixinho, alga, florzinha ali dentro, que é o nosso espírito. Então, a gente precisa remexer as nossas mazelas. A gente precisa ser grato quando a gente tem a oportunidade de ter situações que fazem com que a gente olhe para dentro de nós mesmos, enxerguemos essas coisas que a gente ainda precisa lapidar e, obviamente, usar o nosso livre-arbítrio e o nosso entendimento para mudar essas coisas. Era isso. Desculpa, eu me excedi, mas quando eu começo a falar, eu sou tagarela. E eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa casa, nesse domingo de manhã. E eu espero que a nossa semana seja maravilhosa, não como um lago que está com a água paradinha, mas aquele lago assim, que dá aquela remexida, né? As coisas que acontecerem, vamos tentar entender qual é a bênção que nós estamos recebendo, qual é o nosso remédio ruim que vai fazer bem para a nossa saúde espiritual. Quero agradecer mais uma vez, uma boa semana para todos nós, que assim seja.